escolher ou definir um nicho. Será que realmente terapeutas precisam ter um nicho, um público-alvo? Como que faz esse processo para entrar no mundo online, para começar a divulgar o trabalho, começar a postar conteúdo, começar a mergulhar nesse universo do mundo online? Kátia, realmente eu tenho que ter? Como fazer isso? Me ajuda, né? Essa pergunta chega muito até mim e hoje eu vou responder essas dúvidas, vou explicar direitinho o que eu acredito com relação a isso. Afinal, já fazem mais de 5 anos que eu tô nesse mundo do marketing digital, do online, e eu quero ajudar você a tirar algumas dúvidas e a perceber como que você faz na prática para colocar isso tudo em ação na hora de produzir seus conteúdos e se posicionar nas redes sociais. E claro, se você não está inscrito nesse canal, acompanha o meu conteúdo por aqui, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e se você gostar desse vídeo de hoje, se ele esclarecer suas dúvidas, lembra de dar o seu joinha. Combinado? Bora lá então. Olha só, eu até peguei um livro que norteou muito o início do meu trabalho, gente. Recomendo muito para quem quer ir para o online, para quem quer ir para esse universo de vender o seu conhecimento, né? Oferecer algo que você possa disponibilizar o seu conhecimento para as pessoas, tá? Esse livro é maravilhoso. Quando eu estava começando a entrar nesse mundo e conhecer mais o online, eu li esse livro acho que umas 3 vezes e eu tive contato com ele, na verdade, no meu primeiro curso de coach, que o nosso professor de coach naquela época, né, o nosso coach lá nos deu a sugestão de ler esse livro. Eu já achei fantástico naquela época. E eu até deixei aberto aqui, deixei marcado, na verdade, indicações de perguntas que você pode se fazer para pensar em como você vai propagar o seu conteúdo. Porque o que acontece? Eu e o Patrick, que você já deve ter visto o vídeo dele aqui no canal, o Patrick é um dos nossos parceiros e colaboradores aqui na empresa e ele me ajuda em toda a parte de divulgação mesmo nas redes sociais, toda a parte de tráfego, que é a palavra que a gente usa, né, no marketing, toda a parte de anúncio, toda a parte de marketing que envolve essa coisa de anunciar, né, de fazer algo mais que não simplesmente a postagem orgânica, diríamos assim. E a gente sempre discute muito sobre isso e conversa sobre essas questões, até para ajudar os terapeutas principalmente com isso, e a gente chegou num consenso de algo que simplifica tudo. Primeira coisa, por que às vezes eu falo que terapeuta não tem que nichar no início? Lembra bem, gente, vocês têm que ler e escutar o que eu digo, tá? Eu digo que terapeutas, ou melhor, recomendo que terapeutas não fiquem nichando os seus conteúdos no início. Por quê, gente? Porque normalmente terapeuta ainda está começando, né? Muitos que estão nos nossos treinamentos ainda estão começando a divulgar seu trabalho na rede social. Alguns já atendem, já têm clientes, outros estão começando do zero, sabe? Então assim, eu fico pensando, se você quer, por exemplo, né? Eu quero trabalhar só com mulheres. Tudo bem que a gente sabe que nesse mundo do desenvolvimento pessoal, nosso mercado do desenvolvimento pessoal, normalmente ele é composto mais por mulheres do que por homens, infelizmente, né? Mas claro que tem uma boa fatia de homens que acompanham, que buscam autoconhecimento, buscam seu desenvolvimento pessoal, fazem terapia também, mas a gente sabe que a grande maioria é mulher. Ok, não é tão ruim assim, mas eu fico pensando, se você vai restringindo tanto o seu público e quem você quer atingir com o seu conteúdo já de início, isso pode ser bom por um lado, porque você vai direcionando o seu trabalho, mas daí eu vejo que por outro a galera sofre porque aí não tem audiência, não tem pessoas participando das coisas, faz live, não tem ninguém. Por quê? Porque tá nichando tanto, tá criando tanto um processo de focar no público-alvo que daí não consegue propagar tanto o trabalho. Então eu sou uma pessoa do meio termo, tá? Eu gosto de pensar e eu procuro usar os dois lados da questão, tá? Então assim, o que significa nichar? O que significa ter um público-alvo? Significa que você vai escolher um tema, que você vai escolher um assunto e você vai direcionar o seu conteúdo, você vai se posicionar e você vai falar só disso. Só que aí nós temos que pensar o seguinte, quando você pensa em nichar, em escolher um assunto, um tópico principal pelo qual você vai falar, você é verdadeiramente apaixonado por esse tópico? Você ama falar desse assunto? É tudo que você mais estuda? Você ficaria por pelo menos 5 anos falando só disso e não enjoaria? Aí talvez você possa começar a pensar nesse nicho. Agora, se você ainda não tem total clareza, se você não sabe se é o que você gosta, se isso também não vai trazer à tona as suas habilidades e o seu conhecimento, aí a gente precisa repensar. Eu lembro que isso aconteceu uma vez comigo numa mentoria. A pessoa que veio fazer a mentoria comigo, ele queria muito trabalhar com
nicho de emagrecimento. Ele queria ajudar as pessoas com uma vida saudável, emagrecer, aquela coisa toda. Só que ele já era uma pessoa magra e ele não tinha passado por nenhuma situação de ter que fazer uma reeducação alimentar. Ele tinha hábitos e uma vida saudável por escolha dele, mas ele não tinha passado pela dor de ser obeso ou de ter qualquer dificuldade com relação a isso. E ele tinha muita dificuldade em desenvolver conteúdo sobre o assunto. Um dia na mentoria a gente começou a conversar e eu comecei a falar sobre isso com ele e eu falei assim, tá, me fala aí sobre as suas histórias de superação, me conta aí quais foram as grandes lições que você aprendeu na sua vida, qual foi assim o marco da sua vida, se você puder voltar no tempo e pensar na sua história, o que mudou na sua vida radicalmente? E ele começou a me contar sobre a história de um relacionamento que não deu certo, sobre separação, sobre autoestima, sobre várias coisas relacionadas a isso. E eu falei, tu não acha que talvez trabalhar neste nicho de ajudar casais, de ajudar pessoas que estão nesse processo, não seria mais interessante? Você não teria muito mais bagagem para compartilhar? E ele ficou pensando, ele falou, puxa, é verdade, porque hoje para eu falar de emagrecimento eu tenho que fazer muita pesquisa, eu tenho que conhecer muito esse público, eu tenho que entender muito as dores dele. E nesse caso ele viveu a própria dor. Então não é que tem regra, tá, gente? Não existe uma regra. Ah, eu não posso falar de algo que eu não vivi. Mas quando você fala de algo que você viveu, você tem muito mais conteúdo, você tem muito mais conhecimento, você tem muito mais bagagem. E pessoas gostam de ver que nós somos pessoas de carne e osso, que passamos por superações, vivemos coisas parecidas, porque aí você vai criando todo um conceito de tribo, de pessoas que querem estar perto de você porque se identificam com você, com a sua história, com o que você viveu. Eu costumo dizer, ontem até fiz uma mentoria com os nossos alunos do Top Terapeuta, e eu disse pra eles o seguinte, hoje em dia, quando eu vou pra rede social, quando eu vou pro online, eu sempre penso que as pessoas que me seguem não são simplesmente seguidores, não são pessoas que estão ali consumindo meu conteúdo simplesmente, mas eu trato eles como meus amigos. E o que a gente faz com os nossos amigos? Às vezes a gente dá uma puxadinha de orelha, às vezes a gente dá um carinho, às vezes a gente conversa sério, às vezes a gente brinca, às vezes a gente ri. Eu não sou uma pessoa naturalmente muito divertida, eu sou uma pessoa mais séria, porque é a minha personalidade. Então, eu não sou muito daquelas pessoas de ficar fazendo muita firulinha, não. Mas eu procuro olhar e cuidar dos meus seguidores, das minhas redes sociais com esse olhar. Eles são meus amigos. Então, quando a gente fala de nicho, de público-alvo, de pessoas que eu quero atingir, eu tenho que ter essa pegada, sabe? Esse carinho pelas pessoas. Eu tenho que me importar com as pessoas que estão ali. Embora eu não esteja cara a cara com elas e eu não conheça a vida de cada um, essas pessoas que estão ali, elas precisam se sentir especiais, né? Puxa, eu tô aqui, eu tô nessa rede social, eu sigo essa pessoa, tem que me ajudar de alguma forma, eu tenho que sentir que vale a pena eu estar aqui, que eu não tô perdendo tempo seguindo a Kátia, sabe? Eu sempre tenho esse tipo de pensamento. E nesse caso, às vezes, se você já tem um trabalho mais sólido como terapeuta, naturalmente você já deve atender casos específicos, porque eu lembro que no meu caso, quando eu atendia no consultório, 90% das pessoas que vinham até mim tinham problemas para se encontrar com a sua missão de vida e o seu propósito profissional. Ou seja, o próprio trabalho como terapeuta já estava direcionando o meu caminho para eu ajudar profissionalmente. E eu sempre tive essa pegada muito empreendedora, então eu sempre ajudei muito nessa visão mais empreendedora da vida. Então o que eu quero dizer para você? Que isso pode ser mais fácil e simples se você quiser. Basta você olhar ao redor, como que tá a sua vida, como que tá a sua realidade, superações que você viveu, questões que você já superou, vivenciou, experimentou, pegar assuntos que você gosta de estudar, que você gosta de ler, que você gosta de mergulhar nesses assuntos e que geralmente estão relacionados à nossa própria vivência, à nossa própria experiência de vida, sabe? É buscar esse nicho, esse público-alvo dentro das suas habilidades, porque eu vejo que cada situação que você supera, cada transformação que você tem, você vai criando novas habilidades. E essas novas habilidades te dão competência para que você ajude pessoas a conquistar habilidades que elas ainda não têm, mas que você já conquistou, entende? Então, se você usar o seu expertise, as suas habilidades e a sua história de vida, você vai conectar muito mais com as pessoas. E isso, naturalmente, vai nichar o seu trabalho, porque você vai falar de assuntos que tem a ver com você, com o que você gosta de compartilhar. Então, quando eu penso em nicho, depois de mais de 5 anos estudando tudo isso no marketing digital, eu vejo desta forma, resumidamente. Eu acho que é muito mais simples, é muito mais fácil do que você tentar buscar. Ah, mas deixa eu entender o que o mercado quer. Tá, mas às vezes o que o mercado quer, o que você vai pesquisar lá fora, não tem nada a ver com você. Aí o conteúdo fica desconexo, as pessoas não gostam, elas não vão te seguir, fica chato, fica monótono. Não é legal. Tem que ter essa
essa pegada, sabe? Então não adianta você ficar vendo tendências do mercado. Você tem que aliar as tendências do mercado com aquilo que você gosta. É lógico que você não pode pensar em falar numa coisa que ninguém tem interesse em saber. Então sim, a gente tem que pesquisar no Google, pesquisar no YouTube sobre os temas que a gente gosta, entender se tem bastante relevância, vídeos, conteúdos de blog, o que você for ver, tem bastante, não tem comentários nos vídeos que falam sobre o assunto. Então sempre vale a pena fazer algumas pesquisas aí nas redes, né? Principalmente no Google, no YouTube, que é onde eu mais pesquiso, são as minhas maiores fontes de pesquisa, para saber quais são as tendências, sobre o que as pessoas buscam, porque aí os temas mais relevantes você vai ver em primeiro lugar no Google e no YouTube. Ali você vai ter uma noção se o que você fala é relevante, se tem bastante visualizações nos vídeos, e aí isso também ajuda a direcionar e te dá um pouco de mais clareza, diríamos assim, se o que você quer é isso mesmo, e se dá para apostar nessa ideia. No mínimo a gente tem que testar, no mínimo a gente tem que começar a falar do assunto, tem que começar a mostrar para as pessoas o nosso expertise, e se você tiver essa grande conexão que eu falei, o pessoal vai gostar, as pessoas vão gostar. O problema é ter essa desconexão, aí eu acho que se torna mais arriscado você querer assumir uma postura, uma ideia e ir para a rede social, porque aí não vai ter essa proposta de conexão com o cliente e o cliente vai se sentir distante de você. E na verdade a gente tem que gerar essa aproximação já que estamos no online, e o online tá, de certa forma, mantendo a gente distante do nosso cliente, dos nossos prospectos. E agora eu quero compartilhar com você algumas perguntas deste livro que eu mostrei antes, para que você comece a anotar as suas impressões e as suas ideias baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? Bora lá, eu vou falar as perguntas, você pode ir pausando para poder anotar, o nosso videomaker queridão aí vai botar na tela para vocês, aí fica fácil de vocês anotarem, tá? Vamos lá. Primeira pergunta: quem é você e pelo que passou na vida que possa ser parecido com minha própria experiência? Segunda pergunta: o que você superou e como? Terceira: o que você descobriu ao longo de sua trajetória? Quarta: em que você obteve sucesso e que resultados atingiu? Quinta pergunta: o que você me ensinará que pode ser aplicável agora para melhorar a minha vida? Essas perguntas é como se fosse o seu cliente falando com você. É como se fosse a sua audiência querendo entender como você pode ajudar ela. Então, use essas dicas, pega essas perguntinhas, tira um bom tempo para anotar, tá? Isso não é para fazer correndo, é algo que você tem que refletir, daqui a pouco refazer, repensar, mas a partir disso você vai começando a ter esse norte que vai te ajudar a clarear mais aí, para você entrar no online e começar a criar essa ideia, essa proposta, né? De mostrar mais quem você é e o seu conhecimento para que as pessoas entendam o expert que você tem na veia e o quanto você pode ajudá-las a transformar as suas vidas. Combinado? Agora sim, né? Se gostou, dá o seu joinha. Se você chegou até aqui, tem que dar o joinha. E se você achou que esse vídeo pode ajudar mais pessoas, compartilha ele com mais pessoas. Combinado? Beijo e até a próxima. Ah, vou ter que subir esse negócio nos meus cabelos, não ficar... É no oscilar. Daí tu clica, ele vai subir, quando chegar no ponto, tu clica de novo pra ele parar. Senão eu vou me esbudegar os cabelos. É que ontem eu tava pra lá, pro vento não ir na minha cara, eu... Show! Eu vou ter que gravar, né? Conferir de novo pra não ter erro. Não tem que definir um nicho, tem que ter um público-alvo. Nossa... Nós estamos com isolamento acústico e dá pra ouvir o trovão e a chuva que tá caindo lá fora. No início não faz isso, né, Douglas? Deixa pro meio do vídeo, senão já começa a enrolar, o pessoal vaza. Ai!